Olá, gente linda e abençoada, graça e paz. Aqui quem vos fala é a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você que não se inscreveu ainda inscreva-se, você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Se gostar, deixa aí o like para nos ajudar. Não custa nada. Aí vem as pessoas dizer assim, mas que interesse, né? Quer ganhar dinheiro. Aqui nós estamos há 4 anos no canal aqui no YouTube, não ganhamos nada, o nosso intuito é simplesmente propagar a palavra de Deus e alcançar vidas. E hoje o tema é a transfiguração de Jesus. Pastora, como que foi que se deu? Qual a finalidade de Jesus aparecer dessa forma para os discípulos? A palavra de Deus vem falar em Mateus 17, do versículo 28 ao versículo 34, de que Jesus estava com os seus discípulos no monte. Acredita-se, tá? Que seria no Monte Tabor. E eles estavam ali orando. Alguns dias antes, eles haviam se reunido. E Jesus foi tentado pelos fariseus a mostrar um sinal no céu. Você está aí falando que você faz, que você acontece, que você é o filho de Deus, que o pai para cá, o pai para lá. Mostra um sinal no céu. Então ele foi tentado ali pelos fariseus e pelos saduceus, que eram os homens da lei, né? Eram os entendidos de tudo, eram aqueles que sabiam tudo, né? Como hoje em dia também existem muitos que vêm com umas teorias que a gente não sabe de onde saiu. Eu, na minha simplicidade, eu estudo a palavra, eu oro e trago aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus transmite ao meu coração. Na simplicidade, Deus é simples, Deus não está aí preocupado com estudos, né, com as teologias, com as doutrinas de homens, com os pensamentos dos homens, mas nós temos que falar aquilo que está na palavra, tá bom? Então é o seguinte, eles foram lá, tentaram Jesus. E Jesus, no último versículo, Jesus disse assim, olha, muitos dos que estão aqui não provarão a morte, né? Até que vejam o Filho de Deus ressurreto, até que vejam a sua glória manifestada. E é interessante que quando essa palavra ela é falada, né? Porque vários falaram da mesma palavra, Mateus, Lucas, Marcos. Mateus vem falar que faziam 8 dias depois, né? Mais de uma semana depois de que eles haviam se reunido, Jesus foi para esse monte com os seus discípulos. Lucas vem dizer quase 8 dias, já era quase o 8º dia, né? Depois que a gente se reuniu. E Marcos vem dizer que eram exatos 6 dias. Então você vê que tem aí né? Não está exatamente, os 3 não estão exatos na mesma palavra, mas aproximadamente. Quando a gente fala, faz aproximadamente uma semana que eu fui em tal lugar. Então a gente não está dando o dia exato, a gente está dando uma proximidade desse dia. E foi o que eles fizeram aqui. Mas Marcos diz, 6 dias. Havia 6 dias que nós havíamos sido reunidos, estávamos reunidos com ele. E Jesus subiu no Monte Tabor, ou, né, possivelmente neste monte, ou em qualquer outro monte, para orar. E ele levou com ele Pedro, João e Tiago. E Jesus orava. E nesse momento que ele orava, os discípulos ouviram se transfigurar. O que é essa palavra transfigurar? Mudar a sua forma, né? Ele revelou ali a sua glória. Ele não deixou de ser o Filho de Deus, ele não deixou de ser Jesus, mas ele mudou a forma carnal e revelou a sua glória, né? Então eles viram ele de uma forma diferente. Ele transmitia uma luz, o seu rosto brilhava como o sol. E apareceu 2 homens, 2 seres, que eles disseram a Elias e Moisés.
tá? Por que que eles viram Elias e Moisés? Pastora, Moisés ressuscitou? Moisés estava vivo? Moisés foi arrebatado? Eu tenho vídeos aqui no canal, vou procurar deixar na descrição, às vezes até eu esqueço, mas depois eu dou uma voltadinha lá e coloco. Em que eu não creio que Moisés foi arrebatado em vida. A palavra diz que houve disputa pelo corpo dele. Se disputou o corpo, se Satanás, né, o dragão, disputou com Miguel o corpo, é porque aquele corpo estava sem vida. E tem também aqui no canal dizendo por que que houve essa disputa. Tem aí umas teses. Agora, muitos dizem que ele estava disputando, que era para que o corpo pudesse receber o espírito novamente e voltar a viver. Eu não creio nessa opção. Sinceramente, não creio. Mas por que que Deus permitiu essa visão, né? Eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito da sua morte. Elias, porque representava um tempo. Então ali era uma visão representando tempos. Elias representava o tempo dos profetas. Moisés, que eles viram ali, representava o tempo da lei. E Jesus representava o tempo da graça, o tempo da salvação. Agora, algumas perguntas bastante interessantes. Eles conheceram Moisés pessoalmente? Não. Eles conheceram Elias pessoalmente? Não. Jesus falou que era Elias e Moisés? Não. Mas era para que eles pudessem entender que havia 3 tempos distintos, que já havia passado o tempo da lei de Deus, já tinha passado o tempo dos profetas e agora era o tempo da graça. E eles viram então Jesus transformado num corpo de glória. Por isso que no versículo 16, Jesus falou, olha, alguns que estão aqui não vão morrer antes de me ver glorificado. Como eles não entenderam, aí vem a voz de Deus numa nuvem, da mesma forma como Deus falou com Moisés na nuvem, lá no monte, Deus também veio numa nuvem com a sua voz poderosa e falou assim, eis aqui o meu filho amado, ouvi-o. Ou seja, está atento àquilo que ele vai dizer, estejam atentos a tudo que vai ocorrer, porque esse é o meu filho, esse é o que vai manifestar o tempo da graça, esse é quem é o Cordeiro perfeito que vai trazer a salvação para toda a humanidade. Então, muitas pessoas podem perguntar, mas Moisés não poderia aparecer, né? Porque se ele não havia sido arrebatado, né? Mas isso arremete, essa visão arremete à vida eterna. Nós não estamos aqui para ser ditadores da verdade, tá? Mas Deus, ele faz como ele quer. Nós não sonhamos? Nós não temos sonhos? O sonho é a realidade? Não, mas Deus, através daquela imagem que nós estamos tendo, ele está nos passando uma mensagem para nos corrigir, para que nós ficamos atentos a algum determinado assunto, porque Deus fala pela sua palavra, em sonhos, em profecia, em várias formas Deus pode falar comigo e contigo. E olha que interessante, que João vem falar depois, né? Lá na frente, ele não relatou esse acontecido, mas ele diz, olha, nós vimos a glória do Filho de Deus, do unigênito do Pai. E a palavra também vem falar em 2 Pedro 1, do versículo 16 em diante, porque não vós fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificiais, quer dizer, nós não estamos contando aqui história da carochinha, mas nós mesmos vimos a sua majestade, quer dizer, viu ele se transfigurar, viu a glória de Deus, porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida na seguinte voz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho comprazido.
e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Olha a confirmação. Pedro aqui está confirmando. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Presta atenção nas profecias que foram faladas. Presta atenção que tudo que Moisés fazia arremetia à vinda de Jesus. Quando o povo estava morrendo por conta da mordida das víboras, o que Deus falou? Faz uma haste, coloca uma cobra aí e levanta. Aquilo ali estava remetendo ao quê? A cruz em que Jesus foi crucificado. Então nós temos que estudar a palavra, temos que ir puxando, né, essas partes que vão complementando uma a outra. Então, pastora, qual é a finalidade? Qual é a sua tese? A minha tese é que é uma visão, foi uma simbologia que Deus usou para que eles pudessem entender. E nem assim eles entenderam. Então Deus falou, eu vou mostrar para eles a glória do meu filho, para que eles tenham a certeza de que ele é o Messias. Então, o intuito maior da transfiguração era para que eles pudessem entender que havia passado o tempo da lei, havia passado o tempo dos profetas e agora chegou então de lá para cá, né? O tempo da graça, o tempo da salvação de Deus. Eu espero que eu tenha podido esclarecer um pouquinho. Deixa aí o teu comentário, com respeito, logicamente. Vou receber com bastante carinho o comentário de vocês, a tese de vocês. Deixa também as tuas sugestões e que Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. Fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.